21 a seguir está escrito assim: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aleluia. Feche sua Bíblia, coloque no teu assento e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, glórias te damos porque o Senhor é bom. Glória te damos porque sabemos em quem nós temos crido. E sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. E agindo o Senhor ao nosso favor, quem poderá impedir o teu agir? Portanto, ó Deus, fale conosco de uma forma poderosa, de uma forma, Senhor Jesus, ao qual nós venhamos dar ao Senhor toda a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Toma o seu assento glorificando ao Senhor. Amém? Aleluias. Estamos em uma noite ao qual nós estamos fazendo uma campanha com o tema Semeando o Meu Milagre. Quem aqui precisa de milagre? Quem aqui precisa de um milagre? Então você está no lugar certo, você está no lugar correto, você está aonde realmente o milagre ele vai acontecer, aonde o milagre ele já está sendo preparado para você viver todas as promessas de Deus sobre a sua vida. E quando nós realmente buscamos a fé em Deus, daquilo que o Senhor Ele tem preparado para nós vivermos, nós viveremos o sobrenatural. E a atitude que eu tenho, essa atitude ela vai gerar o milagre. E a atitude que vai fazer com que eu venha viver realmente o milagre daquilo que Deus Ele estabeleceu sobre a minha vida e a sua vida. Deus Ele respeita as nossas escolhas, porém Ele não evita as consequências que virão. Se nós escolhermos, fizer coisas erradas, nós iremos ter consequências. Mas Deus Ele vai respeitar. Deus Ele não vai chegar em mim, Ele não vai chegar em você e vai falar para você que você não deve fazer, que você está errado naquilo que você está acometendo. Só que Deus Ele dá o que? Estratégias. E Ele mostra para nós que realmente nós podemos errar através daquilo que nós estamos fazendo. E a minha atitude, ela pode me levar à morte. A minha atitude pode levar eu a perder realmente a promessa e não desfrutar do milagre estabelecido por Deus. Porque talvez as minhas escolhas, elas estão erradas. E eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever quais são as minhas escolhas. Porque se eu quero realmente viver um milagre, se eu quero realmente desfrutar de todas as promessas de Deus sobre a minha vida, eu preciso entender que as escolhas que eu fizer, elas têm que estar corretas, porque a realidade a qual nós estamos vivendo, ela vai ser entrelaçada com a verdade. Ou seja, se a realidade que eu vivo hoje está entrelaçada com a verdade, eu preciso realmente entender que há um grande propósito de Deus estabelecido sobre a minha vida. E nós, todos nós seres humanos, nós somos vistos por 3 ângulos. Nós somos vistos pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Satanás, ele olha para a minha vida e para a sua vida, e ele começa a falar do que? De como éramos, do nosso passado. Ele só aponta os nossos erros, ele só aponta aquilo que nós fomos um dia. Então, ou seja, ele só está falando do passado, daquilo que nós éramos. O ser humano, eu e você, nós só conseguimos, por sermos simples seres mortais, nós só conseguimos ver quem somos hoje. Nós às vezes não conseguimos projetar o nosso futuro e nós esquecemos daquilo que nós vivemos ontem. E se nós esquecemos daquilo que nós vivemos ontem, é porque nova criatura nós nos tornamos em Cristo Jesus. Só que eu preciso entender que o melhor ainda está por vir, porque Deus ele não fala como nós éramos,
Deus não nos vê como nós somos, mas Deus, Ele nos vê como nós seremos. Ah, se eu fosse você, eu já estaria glorificando ao Senhor, porque Ele está dizendo para você: filho, eu sei, eu conheço o teu passado, faço parte do teu presente, mas se me seguir, eu mudo o teu futuro e faço você viver o milagre ao qual eu mesmo estabeleci para ser vivido por você. Ou seja, Deus, Ele tem um grande processo, e o tempo é o processo de fatos estabelecidos por Deus sobre as nossas vidas. E o tempo, ele vai correndo, o tempo, ele não para, e por isso nós precisamos estar atentos, por isso nós precisamos semear, por isso nós precisamos plantar, porque se o tempo é um processo de fatos, Deus, ele não precisa de um processo, Ele já fez tudo acontecer ainda antes que eu e você um dia éramos, porque é a palavra dele mesmo que me garante isso. O salmista diz lá no Salmo 139, que ainda quando eu era informe e vazio, Deus já tinha escrito os meus dias na terra. Ou seja, era um passado, ou um presente, vivido por Davi, mas Deus já estava escrevendo que ele viveria realmente o sobrenatural daquilo que ele estava estabelecendo sobre a vida de Davi. Então, ou seja, eu preciso entender que Deus, Ele vê tudo feito na minha vida e na sua vida. Deus, Ele está vendo a minha vida e a sua vida preparada para poder realmente viver um grande milagre. Ele está vendo que o inimigo está tramando contra a minha vida e a sua vida, são coisas para parar, para estabelecer com que nós venhamos desanimar de tudo que Deus estabeleceu. E eu não posso parar, porque Jesus, ele foi a primícia de todas as coisas. A Bíblia diz, através do Evangelho de João, que Jesus, antes que houvesse mundo, Ele já era. E todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e para Ele, todas as coisas foram estabelecidas. E por ter sido gerado pelo Espírito Santo, Ele foi o único que realmente foi diferente nesta terra, o único que realmente ele viveu uma promessa de uma semente plantada lá no jardim do Éden, de uma semente plantada no momento ao qual o homem pecou, a qual o homem errou, mas que Deus estabeleceu e um propósito, e falou que da semente daquela mulher, ele nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que esmagaria Satanás. Ou seja, ele já havia estabelecido esse plano, esse propósito através do que? De uma semente. E o homem, ele é o que? Ele é um semeador. E o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui essa noite? Você está semeando. E semeando o que? O teu milagre. Você está plantando o que você vai querer colher. Você está plantando aquilo que você precisa. E a mulher, naquele momento, ela tinha e ela tem, as mulheres, elas têm o poder de gerar a semente. Elas não conseguem semear, porque a semente, ela é plantada pelo homem, mas ela gera aquilo que é colocado dentro dela. E aqui eu quero mostrar para você que realmente este poder que a mulher tem, que a mulher tinha e tem de gerar, é algo que Deus estabeleceu somente para elas. Acho que não tem nenhuma mulher aqui, porque senão já tinha glorificado ao nome do Senhor. Acho que nós estamos aqui fazendo um culto para varões, né? Porque as mulheres estão dispersas e não estão entendendo que elas têm poder de gerar coisas sobrenaturais dentro dela. Ou seja, isso acontece através do que? De um relacionamento. Sim ou não? Então, ou seja, a mulher, ela só vai conseguir gerar através de um relacionamento. E nós, seres humanos, a igreja de Cristo, nós somos considerados como a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então o noivo, ele está querendo o quê? Semear na igreja. Então o noivo está querendo semear coisas grandiosas, o noivo está querendo semear na minha vida e na sua vida milagres. E nós geraremos estes milagres aqui na terra, através da semeadura de Deus, através daquilo que Deus estabelece sobre a minha vida e a sua. Só que para isso acontecer, é necessário que nós venhamos realmente entender o plano e o propósito de Deus.
Para isso acontecer, nós precisamos acordar. Quando nós estamos nos preparando para vir na igreja e para estar aqui, nós chamamos isso daqui do quê? Esse momento é o quê? É um culto? Sim ou não? Quem concorda com a pastora que é um culto? Eu digo para você que isso aqui não é um culto. Isso aqui é um lugar de relacionamento com o Pai. E se aqui é um lugar de relacionamento com o Pai, se prepare, porque se você está se relacionando com Ele, você vai receber sementes do próprio Deus para poder plantar e colher os teus milagres, em nome de Jesus. Você está no lugar certo. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque você precisa se relacionar com Deus. E se você precisa se relacionar com Deus, entenda que o seu relacionamento com Deus vai fazer com que Ele lhe dê sementes para que um milagre venha a ser gerado. Só que o milagre só vai ser gerado através das suas escolhas, através da sua atitude em querer realmente viver o milagre de Deus na sua vida. Então se relacione com Deus. Todas as vezes que eu venho no culto, eu venho para receber sementes. E se eu venho para receber sementes, é porque eu sei que existe um Deus que é galardoador e que quer me abençoar, e que quer te abençoar, e que quer fazer com que você realmente desfrute de qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Pastor, mas como que eu vou viver isso? A semente, ela é o poder para poder gerar o que não existe. Ou você tem sonhos aos quais ainda não existem na sua vida, mas Deus ele tem preparado o momento certo, a semente certa, para poder dar para você, para que você venha realmente viver o sobrenatural daquilo que Ele mesmo tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Deus, comece a estar atento, porque Ele está liberando sementes no mundo espiritual para ser vivida por você, para ser plantada por você. Só que não tem como essa semente crescer se não for por intermédio de Cristo, se não for por um relacionamento, porque o próprio apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o próprio Deus. Então, se foi Deus que estabeleceu o crescimento, Ele vai estabelecer o crescimento naquilo que você veio buscar. Ele vai estabelecer o crescimento naquilo que você tem plantado. E Deus ele é especialista em fazer milagres impossíveis acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós pegamos uma sementinha, e essa sementinha que nós estamos em nossas mãos, talvez ela já esteja seca, e talvez nós estamos sem nenhuma perspectiva de vida, e olhamos para ela e falamos: isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai germinar, isso aqui eu não vou conseguir desfrutar do melhor de Deus, eu não vou conseguir viver o meu milagre, eu não vou conseguir realmente realizar os meus sonhos. Eu quero dizer para você, é mentira do diabo. Essa semente que está na sua mão é para você plantar, e você vai colher tudo aquilo que você planta, porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Você vai realmente colher o que você tem plantado. Então tome posse daquilo que Deus ele está estabelecendo sobre a sua vida. A esposa de Isaac, ela era estéril. Aqui no texto que nós lemos, nós vemos aqui que essa mulher ela não tinha filhos, e ela era estéril. A esterilidade, ela era algo muito sério para aquelas pessoas que viviam naqueles dias, porque a medicina, ela não era avançada. E imagina comigo, há 4.100 anos atrás, você acha que aquela mulher, ela poderia ter um filho, sendo estéril, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma medicina avançada? Ela não conseguiria ter um filho. Então ela viveu o quê? Um milagre. O que eu quero dizer para você aqui esta noite? O que você tem buscado, às vezes para as pessoas, às vezes para você mesmo, é algo que você impossibilita por não crer, por não ter a fé suficiente, e você acaba barrando as suas promessas, os sonhos, você acaba barrando o milagre que Deus ele preparou para ser vivido por você, e você não consegue ir além
daquilo que você apenas enxerga com os teus olhos, porque a sua fé está limitada. Só que eu venho aqui em nome de Jesus dizer para você que você está no lugar certo, porque Deus está te dando sementes de milagres, para poder você colher, para poder você desfrutar das promessas, para fazer com que você realmente venha viver um milagre estabelecido por Deus sobre a sua vida. A prova de Isaac, ela era a mesma que o seu pai teve. O seu pai também casou com uma mulher chamada Sara, e ela era estéril, e apenas quando ele tinha 99 anos de idade, ele conseguiu realmente viver um milagre. Por quê? Aquilo que ele plantou, aquilo que ele semeou. Aquilo que ele semeou, ele colheu. Ou seja, tudo que Deus ele tem reservado para você viver, você vai viver. Tudo que Deus ele preparou para você, você pode ter a certeza que você vai desfrutar das promessas, que você vai realmente desfrutar de tudo aquilo que Jesus ele guardou para você. Ou seja, não tem como você não viver o milagre de Deus, porque o milagre que Deus ele preparou para você viver, você vai viver. O milagre que Deus ele estabeleceu sobre a sua vida já está escrito, não tem como dar errado. Tudo que Deus lhe deu, você vai colher. Sabe por quê? Porque nós não podemos viver os milagres dos outros, nós precisamos viver os nossos milagres. Isaac, ele estava aqui muito bem representado, era filho de Abraão, ele tinha a marca da promessa estabelecida sobre a sua vida, mas ele não podia viver o milagre, ele não podia desfrutar daquilo que ele havia realmente semeado. Mas quando ele entendeu o plano, quando ele entendeu o propósito de Deus sobre a vida dele, ele começou a ver que Deus estava no controle de toda a situação e que Deus não iria desampará-lo. Eu quero dizer para você esta noite que tudo aquilo que você planta, você vai colher. Mas é você que vai colher, é você que vai desfrutar, é você que vai alimentar os teus sonhos, é você que vai realmente regar a sua semente, é você que vai realmente colocar adubos para que ela venha crescer, para que você consiga desfrutar do melhor de Deus. Deus tem tudo para dar a você, basta você querer, basta você se posicionar, basta você entender que há um projeto de Deus para a sua vida, e se esse projeto foi Deus que estabeleceu para ser vivido por você, não tem como você ficar vivendo os sonhos de outros. Os sonhos são seus, e a única pessoa que pode viver os teus sonhos é você mesmo. Não tem como você ficar relembrando o passado, não tem como você ficar sonhando sonhos de outras pessoas, porque o sonho é unicamente e exclusivamente seu. Então sonhe, seja ousado, plante, porque tudo que você plantar, você vai colher. Qual era o sonho de Abraão? Era ter um filho. Deus havia dado a ele todas as coisas. Ele tinha camelos, ele tinha ouro, ele tinha gados, ele tinha várias coisas estabelecidas por Deus sobre a sua vida. Mas isso tudo para ele não era suficiente. Assim como talvez você tenha tudo, mas ainda não é o suficiente, porque Deus ele quer te dar mais, porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. E se Jesus ele veio para te dar vida abundantemente, tome posse, creia nos milagres, porque o que Abraão queria era um filho, e o que Isaac queria era um filho também. Só que sua esposa era estéril, não podia dar um filho. Só que os sonhos, eles são gerados dentro de nós. Assim como em Abraão, foi gerado um sonho para poder dar continuidade à sua fé. Imagina comigo, confabule uma história comigo, porque se Abraão ele morresse sem filho,
como ele daria continuidade à sua fé? Não teria como. Ou seja, Deus havia liberado para ele uma promessa. E Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Se Deus, ele tem uma promessa para você, você precisa despertar deste sono profundo para poder viver a sua promessa, para poder viver os teus sonhos. Você precisa se posicionar, porque se você não se posicionar, você não vai viver os teus sonhos. Isaac, ele tentou engravidar a sua esposa, sabe por quanto tempo? Por 30 anos. Por 30 anos Isaac tentou engravidar sua esposa, sem êxito. Aí o que ele fala? Ele entregou aquela situação nas mãos de Deus. E Deus veio e engravidou aquela mulher, para que a promessa pudesse dar continuidade, para que a semente que Abraão havia plantado pudesse se tornar uma grande nação, estabelecida por Deus na vida dele, e a fé não viesse morrer. Ou seja, o que Deus, ele plantou em você, você pode ter a certeza que vai gerar, já está sendo gerado. Pastor, mas eu não estou sentindo nada. Pastor, parece que nada acontece. Parece que as coisas que eu tanto sonho, que eu planto, elas estão dando tudo errado, nada dá certo na minha vida. Parece que aquilo que eu estou semeando já morreu, já está enterrado, já está dentro de uma lápide. Ei, eu quero dizer para você, não está morto. Deus só está esperando o momento certo para poder fazer com que aquilo que você plantou, você possa colher. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos semear em Deus os nossos sonhos. Não tem como nós semearmos apenas aquilo que nós achamos, tentar fazer com as nossas próprias forças, tentar fazer com que os nossos sonhos sejam realizados por as minhas forças, pelos meus braços. Não é isso que Deus está querendo. Ele está querendo que eu e você venhamos viver uma vida totalmente dependente dEle. Ele quer que eu e você venhamos realmente entender que sem Ele nós não somos nada e nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Mas quando eu começo a crer e começo a entender que Deus, ele tem um plano para mim, o segredo está no processo. Olha aí para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: o segredo, olha aí, fala com fé, ponta o dedo na cara dela assim, fala: o segredo está no processo. A mulher, quando engravida, ela sabe? Não sabe. A mulher vai saber assim: ah, eu me engravidei hoje, ah, eu engravidei ontem, ah, eu engravidei a semana passada. Ela sabe o dia exato. Não tem como saber. Mas a consequência do processo vai começar a mostrar que realmente ela está gerando algo dentro dela. E às vezes isso começa a trazer alguns desconfortos, porque o fato dela não sentir não quer dizer que deu errado, ou que não aconteceu. Ela pode não sentir, ela pode não saber o dia exato, ela pode não se recordar do momento que a semente foi colocada dentro dela, mas ela começou a gerar ali algo estabelecido por Deus na vida dela. Ela começou a gerar um milagre, ela começou a viver algo diferenciado. E você está aqui esta noite para poder pegar uma semente estabelecida por Deus, porque Deus, ele vai trabalhar na sua vida e vai fazer com que você venha viver um grande milagre. Só que nós sabemos que existe um processo. Aí depois a mulher descobre que está grávida. Aí o que começa a acontecer? Ela começa a ter o quê? Enjoo. Ela começa a ter enjoos. Os sintomas começam a apontar que ela está grávida, que ela está gerando dentro dela algo. Ah, você não está entendendo. Eu quero dizer para você que a transformação, toda transformação, todo sonho, ele começa de dentro para fora. O que Deus, ele está semeando na tua vida, é algo que está sendo gerado dentro de você. E isso vai trazer algumas mudanças, porque haverá o que? Um processo. E esse processo é
é um processo de crescimento. E o processo de crescimento ele vai gerar incômodo dentro de nós. É como uma mulher, ela engravidou, aí ela começa a ter um enjoo, daqui a pouco a barriga começa a crescer. Primeiro só ela sabe, e quem ela falar, outras pessoas não vão saber. Mas depois que começa a criança a crescer, as outras pessoas começam a olhar. Você não está entendendo. Eu vou te explicar melhor. Deus, Ele já gerou um grande sonho na sua vida. E este sonho está crescendo dentro de você. As pessoas que estão à sua volta não enxergam. Mas você, com os olhos da fé, consegue enxergar que aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que você plantou, já está sendo gerado. Sabe por quê? Porque está crescendo em você um entusiasmo muito grande. Você sabe que você vai alcançar, você sabe que você vai desfrutar do melhor, você sabe que você vai conseguir apalpar através dos olhos da fé aquilo que Deus ele estabeleceu sobre a sua vida. Você entende realmente que existe um grande plano de Deus, só que as outras pessoas não conseguem ver, porque esse sonho é para você. O que você plantou, o milagre que você quer viver é para você, unicamente e exclusivamente para ser vivido por você. Então outras pessoas não sabem, outras pessoas não conhecem, e nós não podemos realmente falar, porque se nós falarmos, nem todo mundo vai se agradar, nem todo mundo vai querer que você viva realmente a promessa, os sonhos. É um processo que às vezes é lento, que incomoda, porque nós queremos as coisas para ontem. Eu ouvi um pastor falar que um belo dia ele foi almoçar na casa de um irmão, e ele chegou na casa desse irmão, já eram umas 10 horas da manhã, e deu 3 horas da tarde, o almoço não tinha saído, e ele não sentia o cheiro, né? Porque quando a pessoa vai fazer o almoço, a comida lá, o cheiro do alho, da cebola, invade a casa, e aquilo já começa a fazer com que as solitárias comecem a falar em língua estranha dentro da barriga. Só que ele falou que não tinha cheiro de nada. Aí ele olhou para o irmão e falou: irmão, você me chamou aqui para a gente jejuar e orar? O irmão falou assim: não, a minha esposa já está preparando. É que as coisas que nós fazemos aqui em casa é tudo pré-pronto. E quando ele foi chamado para almoçar, naquele exato momento, ele olhou aquela comida e achou estranho. Ele foi comer um pouco de arroz. Ele falou que o arroz era o arroz vaticano, era o arroz carnavalesco, unidos venceremos. Ele falou que se ele jogasse assim na parede, colava, de tão papo que estava. Ele falou que quando ele pegou o garfo, foi espetar a carne fez murr, ela murgiu, de tanto sangue que estava saindo da carne. Aí ele falou que quando ele chegou na casa dele, ele foi dormir, e Deus falou para ele: filho, o que você achou daquela comida? E ele disse: sinceramente, Senhor, eu não gostei. Uma comida estranha, sem gosto, sem paladar. Aí o Espírito Santo falou para ele: qual o tipo de comida que você gostaria? Ele falou: Senhor, eu queria comer um feijão feito no fogão a lenha, que demorasse de 40 a 50 minutos para ficar pronto, um arroz cozido no suã, com uma salada de alface, com limão, cebola e um ovo frito, mas que fosse preparado com carinho, com amor, que se levasse tempo, para poder realmente eu saciar a minha fome. Naquele momento Deus falou para ele: filho, é isso que eu também estou esperando de vocês, que vocês não levem de brincadeira a minha palavra, porque a minha palavra, ela precisa ter cuidado. A minha palavra não pode ser manejada de qualquer maneira, da forma que eu acho que é bom para mim, mas a minha palavra, ela precisa levar tempo para poder ser construída, anunciada, semeada, para que a colheita venha lá na frente. Eu quero dizer para você
Tudo que nós plantamos, nós colhemos. O crescimento, ele vem a partir da minha atitude. O crescimento dos meus sonhos só acontece a partir do momento que eu começo realmente a viver uma transformação. E como eu disse, essa transformação ela só vem de dentro para fora. E ela começa a ser gerada como numa mulher. E esse processo que ninguém vê acontecer, as pessoas olham para nós e falam: essa pessoa é muito forte, essa pessoa ela consegue realmente carregar um turbilhão de problemas e nada vai abalar. Ei, é mentira. Nós estamos firmados em Cristo e por isso nós não somos abalados. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades que atuam em regiões celestiais. O inimigo ele já viu Deus sonhando com você. O inimigo já viu Deus entregando nas tuas mãos a semente que você vai plantar para colher o teu milagre, e ele está querendo impedir você de viver as promessas do Pai, e você vai deixar isso acontecer. É por isso que o processo às vezes é demorado, é por isso que você não consegue enxergar com os teus olhos físicos a promessa se cumprindo lá na frente, porque há um tempo determinado por Deus para todas as coisas acontecerem na minha vida, na sua vida. E tudo isso só vai acontecer a partir do momento que eu me posicionar em Deus e entender que o crescimento virá. Só que quando o crescimento já começa realmente a mostrar o milagre, é como uma mulher grávida, a barriga cresce, aí a barriga cai, a mulher já fica toda inchada, ela começa a sentir dores inimagináveis, e ela começa a ter pavor, porque ela sabe que a hora dela é chegada, por aquilo que ela escuta falar de outras mulheres, ou aquelas que já tiveram filhos, sabe o que está por acontecer. Mas quando o milagre está chegando, a dor, ela começa a anunciar que realmente o milagre está perto de vir. E a Bíblia mesmo diz que a mulher, mesmo tendo dores de parto, após ter o seu filho, ela esquece de toda a dor, porque ela está com a alegria nos teus braços. Não, você não está entendendo o que eu estou falando para você. Deus está falando para mim e para você esta noite, que esse milagre já está sendo gerado. As dores são inevitáveis. O burburinho, ou seja, as armações do inimigo, elas estão fazendo com que você talvez venha sucumbir na fé, mas só que não é isso que Deus quer. O que Deus quer que você faça é que você venha permanecer forte, que você venha permanecer fortalecido, porque toda dor, todo sofrimento é um processo para você viver o seu milagre em nome de Jesus, e você vai viver esse milagre. A sua vitória, ela é o resultado da semente poderosa plantada pelo próprio Deus na sua vida. E se você está aqui esta noite, é porque Deus ele tem uma semente poderosa para entregar nas tuas mãos. Deus está entregando uma semente que você vai plantar, e essa semente ela não vai morrer, essa semente ela vai enraizar. Este sonho você vai ver ele crescer dentro de você, e no momento exato Deus vai olhar e vai falar: chegou a hora, chegou o momento do meu filho, da minha filha me glorificar, se alegrar com aquilo que eu estabeleci para ele viver. O que Deus não quer é que nós venhamos desanimar. Faz assim com as tuas mãos, abra as tuas mãos em forma de receber. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, abra as tuas mãos com fé. Senhor Deus, neste momento, todo aquele que está com as tuas mãos abertas, levantadas aos céus, eu lhe peço, coloque sementes de milagres, sementes poderosas nessas mãos, e tudo aquilo que essas pessoas, que os teus filhos pegarem e plantar, ó Deus, que possam colher, que possam viver os milagres, que possam desfrutar de todas as promessas estabelecidas pelo Senhor sobre a vida deles. Portanto, Senhor Jesus, tudo que eles plantarem a partir de hoje, eles vão colher para glorificar, exaltar e engrandecer ao teu santo nome. Fecha a tua mão agora com fé, crendo que Deus ele colocou várias sementes nas tuas mãos.
É como o salmista diz no Salmo 126. A história é essa. Falei aqui domingo, mas vou falar rapidinho para você entender. O povo estava cativo, 70 anos. E a única coisa que deram para eles foi um punhado de semente nas mãos. Eles voltaram e plantaram chorando aquelas sementes. Mas Deus viu o pranto deles. E Deus abriu os céus para inundar aquela terra e fazer com que aquelas sementes viessem realmente se tornarem realidades e os sonhos viessem a ser vividos. Eu quero dizer e liberar essa palavra para você esta noite. Tudo aquilo que você tem plantado, tudo aquilo que você tem semeado no reino espiritual, você pode ter a certeza que você vai voltar para colher 100 vezes mais aquilo que você plantou em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você serve um Deus de milagres. Sabe por quê? Porque você serve um Deus que está realmente gerando dentro de você um milagre. Esta mulher, ela poderia muito bem se entristecer, só que o milagre veio de que maneira? Dobrado. Por 30 anos, Isaac tentou fazer um filho, não conseguiu, mas quando ele entregou nas mãos de Deus, os filhos vieram dobrados. A Bíblia diz, se você continuar lendo, que ela teve gêmeos, ela teve 2 filhos, uma estéril que não podia ter filhos, Deus fez gerar dentro dela 2 filhos. Eu vou parar de pregar, você não está entendendo o que Deus está falando com você. Deus está dizendo para mim e para você: filho, aquilo que eu estou gerando dentro de você é tão grande que você vai ser confundido, você mesmo será confundido com aquilo que eu estou estabelecendo para ser vivido sobre a tua vida. A única coisa que Deus quer é um posicionamento. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos nos relacionar com Ele, que nós venhamos na casa dEle e não venhamos perder tempo com outras coisas, mas venhamos realmente estar com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus e entender que Ele é o Pai das promessas, é o Pai que libera milagres, é o Pai que não nos deixa voltar para casa de mãos vazias. Ele olha para a nossa situação, Ele está anunciando a palavra dEle, Ele está semeando, e Ele está olhando para mim, para você, e está falando: não posso despedi-los de mãos vazias, eu não posso deixar que eles vão embora desta maneira. Ei, procure entre a multidão, se eles têm algo a comer, porque a noite chega, e eles não podem ir embora dessa maneira. Aí os discípulos olharam um para o outro e falaram: Senhor, mas ninguém dizimou, ninguém ofertou, a padaria já está fechada, não tem onde nós comprarmos pão. Se nós formos pescar, talvez nós não conseguiremos pegar peixe suficiente para essa multidão. Aí Jesus: procure entre eles o que tens. Eu não sei se foi Pedro, Tiago, João, Tomé, mas um dos discípulos olhou uma criança, porque criança, ela, quando quer brincar, ela esquece até de comer. Eu falo isso por mim mesmo, que quando eu era criança, não faz muito tempo, às vezes eu brincava e esquecia até mesmo de comer, e só comia quando entrava em casa. Só que naquele momento, quando Jesus estava ministrando, a Bíblia diz que um rapazinho, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Repita comigo: 5 pães e 2 peixinhos. Fala: não era bengala. Fala assim: não era bengala, era bisnaguinha Seven Boys. Fala assim: não era um tucunaré, mas eram lambaris. Aí entregam para Jesus 5 bisnaguinhas e 2 lambarizinhos. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: vamos fazer milagre? Os discípulos: milagre? Que milagre, Senhor? Aí Jesus falou: milagres. Vamos semear para essa multidão não ir embora sem estar saciada a sua fome. Aí naquele momento, Jesus, ele pega uma bisnaguinha, ele levanta aos céus e diz: Pai, graças te dou. Ele pega e dá para um discípulo e fala: entregue.
para a multidão. E João pega aquela bisnaguinha e entrega para uma pessoa, a pessoa come. Aí Jesus, ele pega outra bisnaguinha, levanta aos céus, dá graças, entrega a outro discípulo e pede para que aquele discípulo também entregue. E ele entrega. E assim vai sucessivamente. Quando eles dão conta, só tinha apenas uma bisnaguinha e um peixinho. Aí Jesus, ele ergue novamente e fala: agora sim, eles vão aprender o que é milagre. Aí Jesus ergue aquela bisnaguinha ao alto, aquele pão, fala: Pai, graças te dou. Ele parte, ele entrega para um dos seus discípulos. E quando os discípulos olham para a mão de Jesus, o outro pão está inteiro. Aí eles olham para Jesus e falam: Senhor, o que o Senhor fez? Ele falou: milagre. Ele falou: então nos ensina. E Jesus falou: é fácil, basta você erguer o pão aos céus, dar graças e partir. Aí quando Pedro pega um daqueles pães, ele levanta ao céu, dá graças, o pão cresce também na mão dele. Ele fala: eu fiz milagre também. Ei, eu quero dizer para você, a promessa, a semente, ela está na tua mão. A única coisa que está faltando em nós é a atitude realmente de operar o milagre, porque Deus já estabeleceu um milagre sobre a minha vida e sobre a sua vida. Basta nós nos posicionarmos em meio a essa situação e entender que Deus, Ele quer fazer um grande milagre acontecer. Ei! Isso tudo só vai acontecer quando você realmente se posicionar e saber que porque Ele vive, você pode crer no amanhã. E se está doendo, se você está vendo tudo conturbado à tua volta, é sinal de que o milagre está chegando. E quando ele chegar nas tuas mãos, filho meu, filha minha, você vai esquecer de toda luta, de toda prova, porque a única coisa que você vai querer fazer é regozijar no Senhor vosso Deus, é se alegrar em Deus, é entender que Ele está no controle de toda a situação. Imagina essa mulher, 30 anos querendo um filho. Isaac olhava para ela e falava assim: eu preciso dar continuidade, a promessa que Deus fez para o meu pai. E no momento que ele se posicionou, realmente entregou nas mãos de Deus, o milagre aconteceu e veio dobrado. Eu quero dizer para você, o milagre pode estar demorando na tua vida, mas quando vier, vai vir dobrado, vai vir multiplicado, vai vir quadriplicado, vai vir 100 vezes mais, porque você serve um Deus de milagres, um Deus do impossível, e esse Deus do impossível está aqui esta noite, observando a sua atitude, para poder fazer germinar esta semente que Ele está colocando nas tuas mãos. É como noivo, como eu disse no começo, o noivo, ele quer relacionamento com a noiva. O Senhor Jesus é o nosso noivo, nós somos a noiva do Cordeiro, e Ele quer se relacionar conosco, para poder dar sementes em nossas mãos, para que nós venhamos plantar e colher 100 vezes mais tudo aquilo que nós sonhamos, porque os sonhos de Deus ao nosso respeito são maiores e melhores do que os nossos, porque os pensamentos dEle são pensamentos de paz ao vosso respeito, em nome de Jesus. Então não pare de semear, semeie, e entenda que há um plano de Deus preparado para ser vivido por você. Quem aqui quer semear essa noite? Quem aqui quer semear essa noite? Não, se você não me convenceu, quanto mais a Deus. Quem aqui quer semear essa noite? Vou perguntar de novo, quem aqui quer semear essa noite? Então coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Chegou o momento ao qual você vai exercer a tua fé. Chegou o momento ao qual você vai pegar a semente e você vai plantar. E essa semente plantada não tem mais volta. Ela vai se tornar uma grande árvore, frutífera, uma árvore de realizações, de sonhos, promessas de Deus, a serem vividas por aqueles que amam ao Pai. E se você ama a Deus verdadeiramente,
de todo o teu coração, eu te convido a entregar realmente a tua promessa e o teu sonho. Eu te convido
Sua família, a sua casa, ungindo aquilo que você sentiu no seu coração.